Uma nota técnica divulgada nesta segunda-feira pelo Palácio do Planalto defende que a descriminalização do aborto deve ser tratada pelo Legislativo. Isso aconteceu porque o Supremo Tribunal Federal deu prazo de 5 dias para que a Presidência da República e os deputados se manifestarem sobre uma ação proposta pelo PSOL em que pede a liberação do aborto até os 3 primeiros meses de gestação. Para detalhar um pouco mais esse tema, nós vamos ao vivo a São Paulo com o repórter Sidney Fernandes, que tem outras informações. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Pois é, a ação movida pelo PSOL no STF tem praticamente 62 páginas, mas o partido se debruça sobre 2 artigos do Código Penal, o 124 e o 126, que criminalizam o aborto. Eu conversei um pouco mais cedo com eles por telefone e eles me disseram que o Código Penal brasileiro é muito antigo e, portanto, eles querem uma nova interpretação, uma nova afirmação do Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, nós fizemos uma reportagem sobre o tema aborto. Vamos acompanhar. Esta mulher, que pediu para não ser identificada, fez um aborto quando estava com 2 meses de gestação. Ela conta que já tinha um filho, mas seu casamento não ia nada bem. Fragilizada e sob a influência de alguns amigos, ela decidiu interromper a gravidez. É duro dizer essa palavra, mas matando, né? A gente diz que não é assassino, mas nessa hora é um assassinato, né? O fato aconteceu há quase 30 anos, mas os impactos ela sente até os dias atuais. E aí eu fiquei mais 10 anos tomando medicamento, né, para depressão. Eu realmente não encontrava uma felicidade, uma paz no meu coração. Eu acredito que deve ser consequências de tudo isso, né? Relatos como este são comuns neste projeto que dá apoio a essas mulheres. Quando elas caem em si, elas sentem depressão, elas sentem, as emoções delas ficam muito mexidas, elas não conseguem ter novos relacionamentos, elas têm outros abortos espontâneos por conta daquele que já foi feito, que fica registrado nelas, né? No Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, quando há risco de morte para a mãe ou se o bebê é anencéfalo. Mas uma ação proposta pelo PSOL no Supremo Tribunal Federal pede que o aborto seja liberado até o 3º mês de gravidez. Na ação, o partido argumenta que o artigo 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam a prática do aborto, são incompatíveis com a Constituição. O artigo 124 do Código Penal, ele criminaliza o autoaborto, ou seja, a conduta da gestante que pratica o aborto em si mesma. O 126, ele criminaliza a conduta do aborto consentido, ou seja, a mulher que procura a clínica de aborto para que essa pessoa cometa o crime. Na avaliação do advogado e procurador da Universidade de São Paulo, se a ação for aceita pelo STF, o direito à vida está ameaçado. Caso isso passar, isso é uma grande tragédia humanitária, porque antes de qualquer direito positivo, antes de qualquer legislação positiva, existe um direito natural, um direito que foi o próprio Deus, que é autor da natureza, que estabeleceu no mundo. E por esse direito, o bem jurídico mais valioso é a vida humana. Um estudo feito recentemente pela Ipsos em 24 países mostra que 87% dos brasileiros são contra o aborto e apenas 13% são favoráveis. O STF pede que a Presidência da República e a Câmara dos Deputados se manifestem sobre o tema antes de tomar a decisão. Uma decisão que pode impactar a vida de muitas mulheres e inocentes. A mulher do início da reportagem se reconciliou consigo e com Deus, mas jamais tomaria a mesma decisão. Após uma oração, né, eu vim a repousar e vi, né, Nossa Senhora segurando esse filho no colo, né? E aquilo veio um consolo no meu coração. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, a mulher ainda sofre muito as consequências de um ato que ela cometeu há 20 a 30 anos atrás, ou melhor dizendo. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, tem aqui ao meu lado o professor Dalton Ramos, ele que é professor titular de bioética da USP. Boa noite, professor. Muito obrigado por nos atender. Professor, a mulher, ela tem direito de tirar a vida de um inocente? Ninguém tem o direito de acabar com a vida de um inocente. Porém, uma vez que sempre se pauta a questão da mulher
nas questões, quando se quer debater a questão do aborto, é justo que em primeiro momento nós lembremos que em muitos momentos a mulher está sofrendo em consequência de uma violência, em consequência de uma situação, como é o caso de uma gravidez indesejada, né? A grande questão que se coloca em um primeiro momento é: estamos acolhendo essas mulheres de forma a ampará-las frente a situações que são situações muitas vezes difíceis? Porque se não estamos amparando-as, as pessoas sozinhas, as pessoas sem uma companhia, poderão até promover ou autorizar um ato, um gesto, do qual depois poderão se arrepender, né? Por que se fala tanto em descriminalizar o aborto até as 12 primeiras semanas de gestação? Esse número de 12 semanas é um número meio que estranho, né? Porque no cenário científico, no cenário do conhecimento da ciência, não há elementos que comprovem que a vida comece só depois das 12 semanas. Ao contrário, a ciência, a genética, já há mais de um século, tem confirmado que a vida começa a partir do momento em que óvulo e espermatozoide se juntam na chamada fecundação, e a partir daí temos o aparecimento, a criação de uma nova vida. No caso, em se tratando de seres humanos, uma nova vida humana. Isso é tão evidente hoje para nós, né, que quanto mais as ciências como embriologia, como genética se desenvolvem, mais fica evidente o quê? Que o embrião humano, e estou chamando de embrião, aquele conjunto celular, já do primeiro momento após a fecundação, esse embrião humano é de uma complexidade biológica muito grande. Tanto é que muitas técnicas que se utilizam, por exemplo, vamos falar da clonagem, para se clonar mamíferos até desenvolvidos, ovelhas, bois, né, outros até animais domésticos, como gatos e cachorros, essas técnicas não se conseguem aplicar em seres humanos, porque o embrião de um mamífero como uma ovelha é muito diferente do embrião humano, que é muito mais complexo. Então, a pesquisa científica não faz por dizer que o embrião é uma coisa muito simples, uma coisa simplória. Ao contrário, só vem a demonstrar a complexidade desse embrião. E por que é uma nova vida? Porque ela é diferente da vida do pai e da vida da mãe, né? A junção desses dois componentes, do pai e da mãe, gera uma nova vida, que tem características próprias, que tem uma identidade própria e que vai se desenvolver, e como toda a vida, em diferentes etapas. Há momentos iniciais desse desenvolvimento, há momentos mais adiantados desse desenvolvimento. Mas não há de se falar que a vida não começou na fecundação ou que ela tem diferentes dignidades dependendo da etapa em que está ou da circunstância em que se encontra. Portanto, falar em 12 meses, quer seja por uma questão de que já é possível, né, macroscopicamente, isto é, sem o uso de dispositivos científicos, né, ver todas as características dessa vida, se ver que já tem o formato humano, já tem aqueles componentes humanos, né, não significa que essa vida não existiu antes. Esse é um ponto importante para nós. Ok, muito obrigado por suas informações e a gente segue acompanhando de perto esse tema de extrema importância para todo mundo. É com você.